E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem, espero que você e sua família estejam todos muito bem. Este é o episódio número 10, é o último episódio da segunda temporada sobre Ellen White. E foi uma jornada muito interessante em 2023, estou muito feliz e muito grato a todos vocês que acompanharam tanto a primeira temporada como a segunda aqui em 2023. Nós cruzamos a barreira de 1 milhão de visualizações em menos de um ano e estou muito feliz por isso. Eu queria destacar aqui minha gratidão principalmente a Deus, a minha família e a todos vocês que têm acompanhado, engajado, compartilhado, comentado todos os vídeos do canal para que possamos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que sempre comentam, sempre compartilham e eu quero fazer um vídeo de agradecimento no final do ano, mais próximo ali da virada para 2024, destacando todos vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado. Bom, o episódio número 10 é especificamente voltado para o ponto mais crítico que eu acredito em toda a história de Ellen White. Como você sabe, Ellen White afirmava que tinha um poder sobrenatural de conversar com Deus e visitar lugares através de visões e principalmente ter acompanhado a ela uma entidade chamada de anjo acompanhante. Sem contar, é claro, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Cristo, coisas do gênero que você aprendeu nessa segunda temporada. Mas o pior de tudo com relação a Ellen White, na minha opinião, é especificamente o ângulo e a perspectiva de como ela via Jesus Cristo. E uma das coisas que eu quero destacar nesse último episódio da segunda temporada é a compreensão e a visão que Ellen White tinha sobre Jesus Cristo. E se ela realmente era uma pessoa que recebia informações de Deus, se Ellen White era de fato uma visionária, uma pessoa com poderes sobrenaturais legítimos, baseados numa relação real existente com Deus, se ela realmente visitava esses planetas, o céu, o tabernáculo, se ela tinha toda essa capacidade mediúnica de prever coisas, de falar sobre o futuro, de fazer previsões da vida das pessoas e até de enxergar pessoas em sua intimidade, tendo até relações sexuais, estando ela na sua própria casa, se ela tinha todos esses poderes sobrenaturais, se ela tinha um anjo que acompanhava, se Cristo falava com ela, se Deus falava com ela, se todas essas coisas são verdade, a perspectiva dela, de Cristo, seria 1. Inalterável, 2. 100% correta e 3. Alinhada com as Escrituras. E uma das coisas que nós sabemos, através de todo esse estudo do ano de 2023, é que Ellen White tinha uma visão completamente distorcida da graça, do sacrifício de Cristo e principalmente da pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, esse episódio vai apresentar como um fechamento o ponto mais crítico de como Ellen White apresentava Jesus Cristo. E é claro que, por interesses diversos, que você vai aprender na terceira temporada, Ellen White foi alterando aos poucos a sua perspectiva de Jesus Cristo para que ela pudesse receber menos pressão, menos críticas e se alinhar um pouco mais com o mundo da perspectiva de Cristo mais evangélica e protestante. Ela fez isso, óbvio, mas nós precisamos entender que um profeta de Deus que apresenta o tal do grande conflito deveria ter uma perspectiva ampla, correta e perfeita sobre quem Jesus Cristo é. E esse é um grande ponto que você precisa entender antes de começar a assistir esse episódio. Ellen White, além de ser uma falsa profetisa, além de apresentar diversas vezes elementos e evidências de que ela sequer tinha qualquer nível de comunicação com Cristo ou com Deus, que ela sim era dominada e perturbada por uma entidade maligna chamada de anjo acompanhante, todos esses elementos iriam automaticamente transformar a linguagem sobre Cristo numa linguagem deturpada. Bom, esse episódio é o último da segunda temporada e, se eu não me engano, é o mais importante. Porque você pode criar todos os tipos de heresias a respeito de doutrinas ou interpretações da Bíblia que talvez você não tenha tido uma luz suficiente, vinda de Deus e da palavra de Deus a respeito. E muitas pessoas, pastores, líderes, corrigem ao longo da vida algumas interpretações que estavam erradas.
e que, na verdade, de acordo com a palavra de Deus, passam a iluminar uma nova visão sobre aquele tema. No caso de Ellen White, como ela sempre se posicionou como a mensageira do Senhor, as mensagens que vinham dela estavam na contramão do que de fato a palavra de Deus apresenta. E é isso que esse episódio vai mostrar para você. Um ponto importante: a pessoa com a qual Ellen White se relacionava nas suas visões nunca foi Jesus Cristo. A pessoa com quem ela via e conversava e caminhava nos planetas ou no céu ou em qualquer outro lugar, em qualquer outra dimensão da mente de Ellen White, não era Jesus Cristo. E a evidência clara está nesse vídeo. Portanto, espero que você goste. Acompanhe esse vídeo até o final, porque no final você vai entender quem de fato era o Jesus de Ellen White. A característica básica de um profeta é a habilidade de comunicação. Para ser um profeta, você obrigatoriamente precisa saber se comunicar em esferas diversas. Primeiramente, um profeta recebe a mensagem. Esse é o estado passivo, onde o mensageiro apenas escuta ou visualiza a informação. Num segundo momento, se inicia a transmissão da informação recebida. Essa é a parte ativa. O profeta pode utilizar diversos métodos para distribuir a mensagem que ele recebeu, como, por exemplo, proclamando em praça pública, falando diretamente com um grupo de pessoas específico, escrevendo cartas, livros e muitas vezes até mesmo através de milagres que podem significar uma confirmação vinda dos céus e da parte do originador. Uma das vantagens claras de ser um profeta legítimo de Deus é a certeza de que Deus, o originador da mensagem, nunca muda. Deus sempre foi, Deus é e sempre será. Ele é eterno e ele tem domínio sobre tudo e todos. O profeta Malaquias, que foi um profeta legítimo, diga-se de passagem, mandou um recado direto de Deus afirmando isso. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. O apóstolo Tiago disse a mesma coisa de uma forma ainda mais profunda. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. E o autor de Hebreus apresenta Cristo como o Deus imutável. Veja, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Lembre-se, ontem, hoje e eternamente. Mais uma vez, ontem, hoje e eternamente. O mesmo Cristo de ontem é o mesmo Cristo de hoje e será o mesmo Cristo de amanhã. Tanto os profetas legítimos e até mesmo eu e você podemos ouvir e conhecer a voz de Cristo em nossos corações e mentes. Veja o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Cristo é o eterno,
que nunca mudou e nunca irá mudar. O caráter de Deus, a sua bondade, amor e justiça são e sempre serão eternos. Portanto, todos os profetas legítimos que receberam uma mensagem vinda de Deus nunca representariam Deus e Cristo de uma forma indevida ou algo que eles não eram. A identidade de Cristo nunca foi alterada por um profeta de verdade. No entanto, às vezes, até mesmo os profetas tinham dificuldade de compreender a mensagem enviada, como por exemplo o próprio profeta Daniel, que reconheceu que a mensagem que havia sido enviada a ele era difícil de entender, você se lembra? Desejando eu, Daniel, conhecer claramente o sentido da visão, eis que se apresentou diante de mim como a semelhança de um homem, e eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel 7, de 15 a 16. Mesmo com dificuldades de entender, Daniel nunca cogitou a possibilidade de que o originador da mensagem não fosse verdadeiramente Deus. Ele sabia de onde a mensagem estava vindo. A função primária de um profeta é de ser o locutor de Deus, aquele que dá a voz humana ou a tinta sobre o papel para que eu e você possamos entender o que Cristo deseja. Um filho, ele sempre reconhece a voz da sua mãe e do seu pai. Não importa se no meio de um supermercado, de uma feira de rua ou de um estádio, se você ouvir a voz da sua mãe ou do seu pai, você irá imediatamente reconhecer. Pais reconhecem a voz dos seus filhos em qualquer lugar. Apesar de ser um exemplo simples, ele nos ajuda a compreender por completo essa capacidade relacional entre um profeta legítimo e Jesus Cristo, aquele, novamente, que nunca muda, o mesmo de ontem, hoje e amanhã. Mas quando precisamos lidar com os falsos profetas, as coisas ficam um pouco mais complicadas e não existe melhor exemplo de um falso profeta do que Ellen White. Muitos adventistas do sétimo dia encaram Ellen White como infalível. Outros reconhecem que os escritos oficiais dela são além de inerrantes, são 100% perfeitos e imunes a erros. Mas desde o avanço da internet, milhões de adventistas em todo o mundo têm pesquisado a fundo a respeito do que ela escreveu, durante todo o ministério dela, onde ela mesma alegou ser a suposta mensageira do Senhor. O primeiro questionamento que qualquer adventista deve fazer é se de fato Ellen White sabia de quem ela estava recebendo aquelas mensagens que no futuro foram publicadas e oficializadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mesma organização internacional adventista simplesmente acredita em absolutamente tudo o que Ellen White escreveu e por mais de 150 anos continua a colocar todos os adventistas do mundo abaixo da autoridade dessa suposta profetisa. Preste atenção e veja como a Igreja Adventista define Ellen White. Nós, adventistas, acreditamos que esse dom se cumpriu na pessoa de Ellen G. White. Isto pelo fato da cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia ter as características de uma verdadeira mensageira e profetisa de Deus. Ter as características de uma verdadeira mensageira e profetisa de Deus. Crença fundamental número 18, falando do dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma marca distintiva da Igreja remanescente. Note que logo no início dessa crença, a Igreja Adventista define que o dom do Espírito Santo e de profecia pertencem a um grupo chamado remanescente ou Igreja remanescente. Essa afirmação automaticamente exclui aqueles que não são remanescentes de receberem o mesmo dom. Vamos continuar. E foi manifestado no ministério de Ellen White. Note que nesse ponto da crença 18, a organização afirma que o espírito de profecia foi manifestado no ministério de Ellen White. Em outras palavras, os seus livros. Mas a crença continua. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. No meio dessa crença,
Esse trecho eleva ainda mais os escritos de Ellen White, dando a ela autoridade para orientação, instrução e correção. Esses 3 itens extrapolam o primeiro, definido como conforto, apresentando de forma clara que existem 4 funções do suposto espírito de profecia de Ellen White, sendo que 3 deles para determinar como os adventistas devem viver e serem corrigidos, e apenas um com o objetivo de confortar. O texto da crença finaliza dizendo: eles, no caso os escritos de Ellen White, também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual todos os ensinamentos e experiências devem ser testados. Apenas e somente na parte final do texto, a Bíblia é finalmente mencionada como reguladora, o que, na verdade, deveria ter sido citado no início da crença 18 e não no final, pois, vamos combinar, a Bíblia supostamente deveria ser maior do que Ellen White. Mas como dissemos anteriormente, até o presente momento, a Igreja Adventista não reconhece que os escritos de Ellen White possuem diversos erros e transformam os escritos dela em infalíveis, ao contrário da forma como a Igreja Adventista reconhece a própria Bíblia. Não existe nenhum pastor ativo na organização que listará todos os erros de Ellen White em sua própria literatura, seja no contexto comparativo com a Bíblia, como também em suas profecias falsas, falhas e todos os textos erráticos. A crença 18 da Igreja Adventista do Sétimo Dia é clara e transparente, dizendo que são os escritos de Ellen White que são a base para a vida do adventista. Mas o que foi que Ellen White disse sobre ela mesma e os seus próprios escritos? Por acaso, a opinião dela se alinha com a visão da organização? Veja o que Ellen White disse. Esses livros contêm verdades claras, diretas e inalteráveis, e certamente devem ser valorizadas. As instruções que contêm não são de origem humana. Eu não escrevo um artigo no jornal expressando apenas minhas próprias ideias. São aquelas que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Durante a noite, o Senhor me dá instruções por meio de símbolos e em seguida explica o significado deles. Ele me dá a palavra e eu não posso recusar em transmiti-la ao povo. Portanto, essa é a maneira como Ellen White deseja que você entenda quem é o autor de seus escritos. Isso torna difícil para as pessoas de hoje confrontarem as heresias de Ellen White. O medo em relação a Ellen White é maior do que, de fato, regular o que ela escreveu, baseando-se única e exclusivamente na Bíblia, como justamente a crença número 18 sugeriu há pouco. Porém, entre tudo o que Ellen White escreveu, iremos destacar um ponto específico, que é a identidade de Cristo, ou em outras palavras, quem era o Jesus Cristo de Ellen White e se esse Jesus é o mesmo Jesus da Bíblia. Portanto, sente-se, procure sua melhor posição e venha comigo trafegar pela mente de Ellen White, identificar quem era o ser que ela viu e por que adventistas do mundo todo precisam, no século XXI, compreender a verdadeira face do originador dos escritos de Ellen White. Para iniciarmos, nós precisamos listar quais são os principais desafios quando se trata do Jesus Cristo de Ellen White e, consequentemente, dos adventistas do sétimo dia. Existem 10 definições primárias. 1. O Jesus de Ellen White se parece fisicamente com o Pai, Deus. 2. O Jesus Cristo de Ellen White não é Deus, e sim um ser inferior a Deus, equivalente aos anjos. 3. O Jesus de Ellen White é o arcanjo Miguel. 4. O Jesus de Ellen White veio ao mundo morrer na cruz para vingar a lei de Deus. 5. O Jesus de Ellen White é o maior exemplo de que humanos de natureza caída podem viver sem cometer pecados. 6. O Jesus de Ellen White foi encarnado como ser humano com uma natureza pecaminosa como eu e você. 7. O Jesus de Ellen White não sabia se ele venceria a morte e ressuscitaria após a cruz. 8.
O Jesus de Ellen White vai voltar ao mundo quando os adventistas conseguirem reproduzir neles mesmos o caráter de Cristo. 9. O Jesus de Ellen White morreu na cruz, mas o sacrifício de Cristo não terminou na cruz. E por último, 10. O Jesus de Ellen White não tomará sobre si nossos pecados, mas sim Satanás. Se você é um cristão que teve algum contato com a Bíblia e realmente tem uma visão bíblica de quem Jesus Cristo é, você logo irá perceber que todos esses pontos que eu acabei de mencionar atacam diretamente Jesus Cristo em sua identidade, propósito, missão e salvação. Qualquer um desses pontos, mesmo que se de forma isolada forem tomados como princípios de fé, renegam diretamente o Cristo verdadeiro e os propósitos de Deus para a minha e para a sua vida. Antes de começarmos com Ellen White, é importante você saber que o marido dela, Tiago White, não acreditava na divindade de Cristo e também não cria na Trindade. Em 1852 ele afirmou: Jesus Cristo ser o Deus verdadeiro e eterno é um absurdo trinitariano antigo. Review and Herald, 5 de agosto de 1869. Apenas alguns anos antes, em 1868, ele disse: nem o Pai e o Filho são partes do Deus triuno. Eles são dois seres distintos, mas um no plano e outro na realização da redenção. Life Incidents, volume 1, 1868. Tiago White e muitos dos primeiros adventistas eram antitrinitarianos e negavam a divindade de Cristo. No entanto, preste bastante atenção nos anos em que Tiago White publicou essas afirmações, 1852 e 1869, muitos anos após o desapontamento e com a organização da Igreja Adventista em pleno andamento. Lembre-se também que a visão do livro O Grande Conflito é creditada pelos adventistas como tendo acontecido no ano de 1858 e, finalmente, Ellen White e seu suposto ministério profético estavam em pleno vapor. Como dissemos no início, uma profeta precisa saber quem é o originador da mensagem, e se Ellen White de fato se comunicava com Deus, Jesus Cristo e um anjo do céu, todos eles alertariam Ellen White a respeito das crenças heréticas de seu próprio marido Tiago White. Se Ellen White de fato recebia a visita de entidades celestiais, elas não deixariam o seu próprio marido Tiago White sem a luz correta sobre quem de fato era Jesus Cristo. Mas ao longo da história e livros que o casal publicou, nota-se de maneira muito clara que, além de não terem recebido nenhum treinamento relevante em teologia e muito menos uma formação básica pastoral cristã, ambos estavam completamente distantes da Bíblia e muito mais próximos de ideias culturais e modais do século XIX sobre o Salvador do mundo, Jesus. Vamos abrir nosso primeiro livro, História da Redenção. Logo no prefácio do livro, você vai notar uma afirmação bastante contundente. Existem assuntos sobre os quais a senhora Ellen G. White, a mensageira escolhida por Deus para os crentes do Advento, recebeu iluminação nos primeiros dias, logo no início do seu trabalho. Lembre-se, a Igreja Adventista afirma no início do prefácio deste livro duas informações sobre quem enviou a mensagem e quem foi que recebeu a mensagem. Ellen White afirmou que recebeu de Deus essa visão algumas vezes e que ele pediu a ela que a escrevesse. Portanto, de acordo com a Igreja Adventista, tudo que estiver dentro deste livro veio diretamente de Deus, supostamente do Deus verdadeiro. Logo no capítulo 1, percebemos que Ellen White apresenta três personagens: Lúcifer, o poderoso anjo de luz, Deus como o Criador e Jesus como sendo o Filho. Confira comigo. Capítulo 1. Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Essa definição de primeiro em honra depois de Cristo, Filho de Deus, além de eliminar o Espírito Santo da cena, dá a Lúcifer
uma posição extremamente privilegiada e equiparada a Cristo. Continue acompanhando. Seu semblante, como dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Lembre-se do seguinte: durante o século XIX, período em que Ellen White escreveu essa descrição de Lúcifer, era muito comum e estava na moda considerar que pessoas com testas largas eram mais inteligentes. No mesmo período, a frenologia foi uma teoria pseudocientífica que ganhou popularidade no século XIX com a nova proposta de que traços específicos de personalidade, inteligência e habilidades mentais estavam localizados em áreas específicas do cérebro, e esses poderiam ser identificados examinando a forma e as saliências do crânio de um indivíduo. John Gaspar Spurzheim, um proeminente frenologista, escreveu extensivamente sobre o assunto da relação da testa e aspectos físicos com o grau de inteligência. No livro As Aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, embora fosse um personagem fictício, era frequentemente descrito como tendo uma testa grande e proeminente, enfatizando sua habilidade intelectual. Outros autores, como George Combe, que escreveu A Constituição do Homem, em 1828, contribuíram para a literatura frenológica da época, explorando a suposta conexão entre o formato da cabeça e as faculdades mentais. Na continuação do parágrafo, Ellen White vai introduzir agora o personagem de Jesus Cristo. Veja: todavia Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angelical. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendia o comando que pertencia a Cristo unicamente. Nesse pequeno trecho, Ellen White define a posição e a ocupação de Jesus no céu. Ele tinha destaque maior entre os anjos e os liderava, e Lúcifer, segundo Ellen White, invejou esta posição de Cristo e o comando que ele exercia sobre os anjos. E é a partir de agora que a identidade de Cristo começa a ser reduzida. No contexto real bíblico, Cristo é Deus, mas no contexto visionário de Ellen White, Cristo está numa posição muito mais inferior. Se Cristo não é Deus, mas uma criatura ou um ser de alta preeminência no céu, qualquer outro ser criado, como Lúcifer, por exemplo, se veria em condições de competir pela mesma posição e honras que Cristo recebia. Ellen White, logo na introdução do livro, no primeiro capítulo, reduziu Cristo e igualou ambos no mesmo patamar. Mas veja o que vem no parágrafo seguinte. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu Filho. Ellen White remove todas as nossas dúvidas nesse trecho, quando ela afirma que Jesus Cristo não possuía honra especial e que Deus, o Pai, sim, Ele, havia decidido dar a Jesus, perante todos os anjos, essa tal chamada honra. Continue. O Filho estava assentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos estava reunida ao redor deles. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. De modo que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. Essa é mais uma demonstração de que Cristo não era Deus no princípio de tudo. Continuemos. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente quanto a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente, devia seu Filho trabalhar em união com ele no projeto da criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela.
O Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Novamente, Ellen White reduziu Cristo Jesus, o Salvador do universo, Deus eterno, a um ser menor que Deus, um honrado líder angélico que, por uma ocasião especial, faria parte da criação do planeta Terra. Cristo até poderia ter vontades e propósitos, mas não seria capaz de fazer nada por conta própria, somente se o Pai assim o quisesse. Ellen White continua o texto afirmando que Lúcifer estava com ciúmes de Jesus e que o acesso ao conselho da criação do mundo havia sido negado a Lúcifer. Mais à frente, na página 23, Ellen White reafirma que Cristo não era Deus, indo diretamente contra o que a Bíblia expressa de forma clara. No segmento intitulado Satanás procura reintegração, Ellen White revela a suposta visão que ela teve. Leia comigo. Satanás treme ao contemplar a sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então, relata ao Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, com o pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. Ellen White, além de escrever um conto de fábulas completamente fictício e humilhante ao nome de Jesus Cristo, ela cria uma cena em que Satanás se arrepende do pecado cometido, que Jesus chora e se solidariza frente a frente com Satanás. E no final, ela destrói a autoridade e o caráter de Cristo, dizendo que Jesus negou aceitar Satanás de volta sob a influência do pensamento de Deus, o que nos leva a alguns parágrafos atrás, onde ela mesma afirmou que Cristo não poderia fazer nada por conta própria, mas apenas o que Deus quisesse que fosse feito. Jesus estava triste, chorando com Satanás, mas Cristo não respondeu ao diabo por conta própria. Deus, o Pai, precisou assumir os lábios e a mente de Cristo para emitir o seu veredito. Cristo, para Ellen White, era um ser menor que Deus. Um ser que Deus decidiu atribuir honra, um ser comparável a um anjo líder das hostes, a ponto de ser invejado por um outro anjo, que não tinha poder de decisão e que tinha uma relação próxima como a de um irmão com Lúcifer, a ponto de chorar com o diabo após a guerra que o expulsou do céu. E tudo isso foi segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, enviado por Deus a uma visionária vitoriana do século XIX, considerada até hoje uma profetisa. Até o dia da publicação deste vídeo, nenhum pastor adventista do Sétimo Dia veio a público refutar as afirmações apresentadas por Ellen White sobre a identidade pré-criação do mundo de Jesus Cristo. Confira algumas afirmações de Ellen White sobre a identidade e natureza de Cristo. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter, propósito. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Patriarcas e Profetas, página 7, 8, em 1890. Perceba que numa única frase, Ellen White considera Cristo de duas formas diferentes. Um ser igual a Deus, mas não o Deus triuno. Um Jesus que possui a mesma natureza, caráter e propósito. No entanto, no final da frase, ela o considera um ser separado, que é capaz de penetrar os conselhos e os propósitos de Deus.
Qual finalidade Cristo teria de penetrar os conselhos e propósitos de Deus se ele já não fosse Deus? Em outras palavras, Ellen White apresenta um Deus que consegue penetrar nos seus próprios pensamentos? Veja outra afirmação sobre Jesus Cristo feita pela suposta profetisa adventista do sétimo dia. A exaltação do Filho de Deus, a igualdade com o Pai, foi representada como uma injustiça por Lúcifer, que alegava ter também o direito à reverência e à honra. Patriarcas e Profetas, página 11, 1890. Em 1890, Ellen White escreveu o livro Patriarcas e Profetas. Nesse livro, ela absorveu muito do que havia escrito sobre os supostos ciúmes e a guerra no céu, já publicado no livro que lemos anteriormente, História da Redenção. Ela reafirmou o que havia dito, apresentando que Deus havia dado a Jesus, o Filho, igual exaltação, afirmando automaticamente que essa exaltação atribuída a Cristo era algo inexistente ou até mesmo desconhecido até para o próprio Lúcifer, que segundo ela era o terceiro depois de Cristo. Mas logo, as pessoas começaram a ler os livros com mais atenção e notaram que, para o casal White, Tiago e Ellen, Cristo ainda era um ser de segunda importância, para dizer o mínimo, e que a história do grande conflito estava soando estranha demais. Tiago White manteve sua perspectiva antitrinitariana até sua morte, mas Ellen White, aos poucos, foi elevando Jesus Cristo, ao tentar evitar a pressão de teólogos verdadeiros. Essas mudanças no tom começaram a ser vistas num tipo de conflito linguístico de Ellen White que era, no mínimo, vexatório. Ela não poderia dizer que as visões recebidas sobre o tal Jesus honrado no céu estavam erradas, ou eram invenções da mente dela. Se ela fizesse isso, a sua autoridade como suposta profetisa iria para a lata do lixo. Foi então que ela começou a reexplicar suas visões, ou reinterpretar as visões dela mesma nos livros seguintes e também nos jornais do marido. Veja Ellen White comentando e, indiretamente, respondendo às críticas de suas visões arianas. O Redentor do mundo possuía uma natureza superior à angelical. No entanto, unidas à sua majestade divina estavam a mansidão e a humildade que atraíam a todos para si. The Review and Herald, 14 de abril de 1896. A mudança é bastante direta e muito particular, porque ela mesma menciona um comparativo direto entre a natureza de Cristo e a natureza angelical. Mas logo, essa defesa sofreria ataques da própria Ellen White, que passou a desenvolver um transtorno literário dissociativo de identidade, onde num momento ela afirma uma coisa e num outro momento ela afirma outra. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Desejado de todas as nações, página 461. Unicamente aquele que é um com Deus podia dizer: tem o poder para dar a vida e poder para tornar a tomá-la. João 10:18. Em sua divindade, diz Ellen White, possuía Cristo o poder de quebrar as algemas da morte. O Desejado de Todas as Nações, página 690. O ano era 1898. É claro que Ellen White precisava mudar seu discurso sobre quem Cristo era, mesmo que isso fosse já no final da sua vida e principalmente após a morte do seu marido. Foi apenas depois que Tiago White morreu que ela conseguiu de uma vez por todas adaptar a sua perspectiva de Jesus com mais facilidade e liberdade e se adequar à norma evangélica das igrejas metodistas, presbiterianas, batistas, de que sim, Cristo é de fato Deus. No entanto, vale a pena salientar que o livro O Desejado de Todas as Nações foi plagiado em quase sua integralidade. Muitos pastores adventistas, até os dias de hoje, recomendam primeiramente esse livro como referência e primazia entre as obras de Ellen White, justamente porque é o livro que mais defende a divindade de Cristo. Existem mais de 88 referências a Cristo como Deus nessa obra, mas já é sabido e notório
que Ellen White não é nem de perto a autora desse livro. Ou seja, o livro que mais apresenta Cristo como Deus não é de autoria de Ellen White, e sim uma obra plagiada. Isso revela que Deus estava usando uma falsa profetisa para resgatar a identidade perdida de Cristo através dos tempos no Adventismo do século XIX. E as pedras realmente falaram mais alto do que Ellen White nas páginas do Desejado de Todas as Nações. Walter Ray, em seu livro A Mentira Branca, Arthur Klein, Fred Veltman, o PhD Steve Daly, Warren C. Trenchard e muitos outros confirmaram em diversos estudos e análises que o Desejado de Todas as Nações é um compilado com fontes distantes das mãos e da mente de Ellen White. Mas o diabo, que inspira e usa falsos profetas como Ellen White, não deixaria que a identidade de Cristo passasse imune nessa nova fase. E no mesmo livro você encontra o diabo usando Ellen White e sua visão original sobre Cristo. Acompanhe comigo. Na página 690, Ellen White supostamente disse: em sua divindade, possuía Cristo o poder de quebrar as algemas da morte, o Desejado de Todas as Nações, página 690. Mas nas páginas 662 e 663, ela voltou a ser a Ellen White de sempre. Veja o que ela escreveu. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. O Desejado de Todas as Nações, página 662 e 663. Cristo Jesus, o Salvador, o Deus eterno, não podia enxergar além dos portais do sepulcro? A esperança não lhe apresentava a saída da sepultura como vencedor? Cristo temia uma separação eterna do Pai? Que Jesus Cristo é esse que na página 690 possuía o poder de quebrar as algemas da morte, mas na página 662 não tinha mais esperança de vencer a sepultura? E mesmo que pareça algum tipo de dicotomia, é necessário fazer um exercício mental importante, afirmando uma coisa somente: Ellen White não deixou de ser ariana. Ela apenas alterou a projeção de suas palavras e não o caráter da sua mensagem. No início desse vídeo, eu mencionei que ela afirmou que desde o céu, antes da criação do mundo, Cristo não tinha autoridade para fazer nada sem que o Pai, Deus, assim o desejasse. Você se lembra? Na página 690, ela afirma que Cristo possuía o poder, mas ele não tinha certeza porque não sabia se voltaria a se reunir com o Pai novamente, devido a uma separação que poderia, na mente dela, ser eterna. Em outras palavras, Deus veio ao mundo sem certeza de que voltaria, sem a certeza de que cumpriria sua missão e sem a certeza de que venceria o pecado. No mesmo livro, dois Jesuses, no mesmo livro, dois mundos diferentes. Um exemplo que pode simplificar a compreensão de como Ellen White sempre viu Jesus Cristo é essa. Imagine um pai que tem dois filhos, Jonatas e Daniel. Se o pai dos dois meninos chegasse e desse a Jonatas um presente realmente caro, fora de uma data especial como um aniversário, um presente bem caro, como, por exemplo, um super celular de última geração, dizendo: aqui está, filho. Daniel, o irmão, ficaria com um pouco de ciúmes, não ficaria? Jonatas recebeu um presente num dia qualquer, sem motivo, sem nenhuma razão especial, e Daniel não recebeu nada. É provável que um dos meninos ficasse com ciúmes e perguntasse: por que você está fazendo isso, pai? Não é nem o aniversário dele, não é Natal. Por que você está fazendo isso? Antes de Ellen White fazer essa aparente transição do arianismo para uma versão evangélica de Cristo, essa narrativa fazia todo sentido. Lúcifer ficou com ciúmes de Jesus porque ambos, na visão ariana de Ellen White, são anjos, ou seres iguais, similares, próximos.
por que Jesus está sendo exaltado? Eu quero ser exaltado também. Mas agora, Ellen White, precisa manter a falsa visão de décadas atrás e continuar vendendo seus livros. E uma mudança, é óbvio, se fazia necessária. Voltando à história do pai e dos garotos, vamos tomar um outro exemplo. Se o mesmo pai desse à sua esposa um presente realmente caro e bom, os dois meninos, Jonatas e Daniel, ficariam com ciúmes? É claro que não. É o papai dando um presente especial para a mamãe. Por exemplo, um carro. Eles poderiam dizer imediatamente: "Que legal, pai, um carro novo para a mamãe. Podemos andar nele? Parabéns, mamãe, pelo seu carro novo." Esse exemplo demonstra uma diferença muito grande na natureza dos dois indivíduos da história. Os dois meninos nunca ficariam com ciúmes da mãe por receber um presente do pai deles, porque a mãe está numa posição completamente diferente da posição ocupada pelos dois garotos. No mundo visionário de Ellen White, Deus, o pai, deu um presente para um dos filhos e o outro entrou em crise. Antes da sua mudança do arianismo para os plágios evangélicos, Ellen White, a ariana, via Deus como supremo e Cristo como criatura. No livro História da Redenção, Ellen White apresenta Deus honrando Jesus perante os anjos e dando a Jesus um status igual ao Pai. Após as críticas e pressão, ela altera a perspectiva de Cristo, trazendo Jesus para o lado do Pai, como um ser divino com as mesmas capacidades de Deus. E por fim, em algum momento, ela insere o Espírito Santo, mas sem a intensidade, apenas com a intencionalidade de ser vista de forma mais equilibrada com um cristianismo comum. Mas você deve estar se perguntando: de onde foi que Ellen White tirou essa proposta de guerra no céu, ciúmes de Lúcifer, Jesus e Lúcifer pertencentes a um mesmo tipo de criação e com responsabilidades similares? Bom, existem duas opções que podem ser exclusivas ou conjuntas. A primeira alternativa é o livro O Paraíso Perdido, de John Milton, escrito em 1667, um clássico mundial histórico que fazia parte das bibliotecas da maioria das pessoas e era uma referência. John Milton criou uma ficção não inspirada de um conflito entre Satanás, Deus e o homem. É um livro em formato de poemas. Historiadores e pesquisadores concordam que o grande conflito, a história da redenção e o desejado de todas as nações possuem a estrutura da história de John Milton. Ellen White foi questionada quando encontraram o livro de John Milton em sua biblioteca e ela disse que nunca havia lido o livro. Seu filho, W.C. White, disse em certa ocasião. O pastor Andrews disse: "Irmão White, você já leu O Paraíso Perdido de Milton?" "Não," ela respondeu. "Você leu alguma de suas escritas?" Novamente ela respondeu: "Não." Para uma análise ainda mais profunda, eu recomendo que vocês assistam a um vídeo chamado Ellen White plagiou John Milton e eu posso provar, uma resposta a Michelson Borges, do canal React Adventista, o melhor vídeo na internet sobre os plágios e um comparativo direto entre Ellen White e John Milton. Com certeza você vai gostar. Uma segunda alternativa, e uma das mais impressionantes, é a relação íntima de Ellen White com a visão dos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sobre a identidade e a natureza de Cristo. Assista a um trecho do vídeo oficial das crenças dos Mormons dos anos 70 e 80 e tire suas próprias conclusões. Joseph Smith e Ellen White tinham uma ligação familiar e é sabido e notório que a própria Ellen White copiava e plagiava as profecias e visões do profeta Mormon, como já dissemos num episódio completo nessa mesma temporada. Veja como os Mormons pregam o grande conflito e analise se os adventistas possuem similaridades relativas ao tal do conflito no céu. Mormonism teaches that trillions of planets scattered throughout the cosmos are ruled by countless gods who once were human like us.
They say that long ago on one of these planets, to an unidentified god and one of his goddess wives, a spirit child named Elohim was conceived. This spirit child was later born to human parents who gave him a physical body. Through obedience to Mormon teaching and death and resurrection, he proved himself worthy and was elevated to godhood as his father before him. Mormons believe that Elohim is their heavenly father and that he lives with his many goddess wives on a planet near a mysterious star called Kora. Here, the God of Mormonism and his wives, through endless celestial sex, produced billions of spirit children. To decide their destiny, the head of the Mormon gods called a great heavenly council meeting. Both of Elohim's eldest sons were there, Lucifer and his brother Jesus. A plan was presented to build planet Earth, where the spirit children would be sent to take on mortal bodies and learn good from evil. Lucifer stood and made his bid for becoming savior of this new world. Wanting the glory for himself, he planned to force everyone to become gods. Opposing the idea, the Mormon Jesus suggested giving man his freedom of choice, as on other planets. The vote that followed approved the proposal of the Mormon Jesus, who would become savior of the planet Earth. Enraged, Lucifer cunningly convinced 1/3 of the spirits destined for Earth to fight with him in revolt. Thus, Lucifer became the devil and his followers the demons. Sent to this world, they would forever be denied bodies of flesh and bone. Those who remained neutral in the battle were cursed to be born with black skin. This is the Mormon explanation for the Negro race. The spirits that fought most valiantly against Lucifer would be born into Mormon families on planet Earth. These would be the lighter-skinned people, more white and delightsome, as the Book of Mormon describes them. Early Mormon prophets taught that Elohim and one of his goddess wives came to earth as Adam and Eve to start the human race. Como vocês viram, os Mormons também possuem uma versão de um conflito no céu, dos ciúmes de Lúcifer e muitas outras propostas que não estão tão distantes do universo visionário do século XIX. Para finalizarmos esse episódio, vamos navegar nos 10 pontos do início do nosso vídeo e mostrando como todos eles têm uma conexão direta com os escritos, a visão, a mente e o que Ellen White disse que recebeu de Deus. Vamos a cada um deles. Número 1. O Jesus de Ellen White se parece fisicamente com o Pai, Deus. Ellen White escreveu: em fevereiro de 1845, tive uma visão de eventos que começavam com o clamor da meia-noite. Vi um trono e nele estava sentado o Pai e o Filho. Contemplei o rosto de Jesus e admirei sua pessoa encantadora. Não pude ver a pessoa do Pai, pois uma nuvem de luz gloriosa o cobria. Perguntei a Jesus se o Pai tinha uma forma semelhante à dele. Ele disse que sim, mas eu não poderia contemplá-la, pois ele disse que se eu visse uma vez a glória da sua pessoa, deixaria de existir. 2. O Jesus de Ellen White não é Deus e sim um ser inferior a Deus, equivalente aos anjos. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. História da Redenção, página 17. O Jesus de Ellen White é o arcanjo Miguel. Miguel, ou Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu depois de ter permanecido no túmulo por pouco tempo e o ressuscitou, levando-o para o céu. Spiritual Gifts, volume 3, página 92. O Jesus de Ellen White veio ao mundo morrer na cruz para vingar a lei de Deus. Veja o que ela disse. Ele morreu para vindicar a honra da lei. Essa lei é o fundamento do governo de Deus no céu e na terra, e ela deve ser mantida. Revogar a lei é desonrar Deus, é lançar desprezo sobre o céu. A morte de Cristo
testificou que a lei é imutável, que é eterna, como o trono de Deus. The Signs of the Times, 17 de julho de 1893. O Jesus de Ellen White é o maior exemplo de que humanos de natureza caída podem viver sem cometer pecados. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Deus nos toma pela mão da fé e ela nos leva a apoderar-nos firmemente da divindade de Cristo, a fim de atingirmos a perfeição de caráter. O Desejado de Todas as Nações, página 87. O Jesus de Ellen White foi encarnado como ser humano com uma natureza pecaminosa, como eu e você. Apesar de os pecados de um mundo culpado terem sido lançados sobre Cristo, apesar da humilhação de tomar sobre si a nossa natureza decaída, a voz do céu declarou que ele era o Filho do Eterno. Desire of Ages, página 112, no original em inglês. O Jesus de Ellen White não sabia se ele venceria a morte e ressuscitaria após a cruz. A esperança não lhe apresentava a saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Desejado de Todas as Nações, página 662 e 663, como lemos anteriormente. O Jesus de Ellen White vai voltar ao mundo quando os adventistas conseguirem reproduzir neles mesmos o caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus próprios. Christ's Object Lessons, página 69. O Jesus de Ellen White morreu na cruz, mas o sacrifício de Cristo não terminou na cruz. Quando se arrepender do pecado, confessar e abandonar, então o perdão é registrado a favor do nome do pecador, mas seus pecados não são apagados até depois do juízo investigativo. The Signs of the Times, maio 16 de 1895. O Jesus de Ellen White não tomará sobre si nossos pecados, mas sim Satanás. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária e, de igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. O Grande Conflito, página 485. Todos esses textos e centenas de outros, incluindo jornais, panfletos, revistas, revelam quem de fato era o Jesus de Ellen White. Um ser menor que Deus, um ser que foi considerado equivalente a Satanás, um ser que chorou com o diabo em consideração aos inimigos das almas, um ser que seu sacrifício não foi suficiente na cruz, um ser que não leva nossos pecados, mas sim Satanás, um ser que não sabia se iria ressuscitar e que poderia ficar perdido para sempre, um ser que é um arcanjo chamado Miguel, o que nos lembra diretamente de toda essa estrutura da história central de ciúmes de Satanás, um outro ser angelical. Ellen White recebeu essas mensagens de uma fonte que não era celestial, que não vinha dos céus ou da parte de Deus. Ellen White foi inspirada a escrever esses absurdos e utilizar elementos fictícios, alegando e mentindo que haviam vindo da parte do Espírito Santo. Mas agora você sabe o que ela escreveu e, principalmente, quem se comunicava com ela.